Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sumi daqui. Mas eu vim me retratar hoje aqui com você. Mas antes disso, se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito e ativa o sininho para não perder todas as postagens que eu colocar aqui. Tanto os vídeos mais longos quanto aqueles mais curtinhos, os shorts. Eu sou Sandra Mello e eu sou professora de português de chão de sala de aula. Sim, eu estou em sala de aula. E hoje nós vamos falar aqui sobre o Enem novamente. E eu trouxe aqui para vocês essa novidade. Mas antes disso, bora me conhecer mais um pouquinho. Se você é novo, está chegando aqui agora no canal. Eu sou mentora de redação, mentora de autopublicação, mentora de TCC. Trabalho com revisão textual, além de estar na sala de aula e ser palestrante. Eu tô devendo aqui para vocês, além deste vídeo de hoje, ainda mais alguns vídeos falando sobre minha viagem, porque eu sumi daqui uma semana antes da viagem, porque eu estava na correria, nos preparativos para ela, e eu voltei. E ainda eu não consegui gravá-la para vocês, mas eu vou fazer isso, tá? Que ó, é uma promessa que eu farei. Então, bora lá? Os alunos da terceira série do ensino médio receberam, no início dessa semana, este caderno do estudante. Eu sei, gente, ficou invertido, né, espelhado, mas o caderno do estudante, terceira série do ensino médio. E ele é um simulado do Enem. E eu trabalho na segunda série do ensino médio. E aí eu pedi, claro, um caderno que sobrou para eu poder trazer aqui para vocês nós falarmos sobre a proposta de redação. Afinal de contas, nós estamos a alguns dias do Enem e tem gente que está em desespero por causa da redação. Então, bora lá conhecer, conversar, e eu vou trazer aqui para vocês o que eu trouxe para os meus alunos hoje, na sala de aula, falando sobre a proposta de redação que nós temos aqui, e eu vou falar sobre os textos de apoio, o que nós precisamos observar. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando para você sobre como observar, como entender o que é proposto para o estudante, o candidato, né? O que ele precisa fazer nessa proposta de redação. Combinado? Então, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer essa leitura do que precisa ser feito. Combinado? Antes de eu começar, clica aí para se inscrever. Clica aí no sininho para não perder nada. Bora lá? Bom, gente, hoje eu estou fazendo essa gravação pelo celular. Lembre-se, é um vídeo não editado. As edições que pode vir a começar a aparecer, eu pedindo aqui para você se inscrever, eu pedindo para você curtir, né, dar um joinha, que isso é interessante fazer, porque ajuda a compartilhar e ajudar outras pessoas. Mas é um vídeo sem edição. Eu começo e vou até o final, sem cortes. Então é isso, nós vamos encontrar muita coisa aqui. Sou eu por mim mesma, certo? Então bora lá. Você vai receber o caderno de redação junto com o caderno de perguntas, certo? Então, o que você precisa fazer, que é o que eu faço para mim em todas as vezes que eu fui fazer um vestibular, um concurso, um Enem, tá? E eu ensino os meus alunos a fazerem desta forma. É ler a proposta de redação, só. Fazer esta primeira leitura na proposta da redação e então ir responder o caderno de questões. Ah, mas e a redação, como que vai ser feito? Gente, eu sou gente, eu tenho várias loucuras. Uma das loucuras é querer sempre fazer concurso. Não é nem pensando assim, vou passar e aí eu vou me tornar melhor, vou mudar. Não é, gente, não é nem pensando nisso. Na verdade, eu gosto de fazer porque eu gosto de estar testando, na verdade, os meus conhecimentos. Afinal de contas, eu estou em sala de aula, eu leio muito texto que ainda está em desenvolvimento, eu vejo muita coisa errada, eu ouço muita coisa errada, e aí eu gosto de fazer testes, né, de ser provada para ver como está. Embora eu faça todas essas leituras que vocês veem aqui,
é preciso que outra pessoa me analise também, combinado? E eu sempre passo em concurso, eu sempre passo no vestibular, tá? E eu sempre vou muito bem no Enem. Obrigada, tá? Então, eu sei que isto funciona, combinado? Então, recebeu lá o caderno, fez a primeira leitura da sua proposta de redação. Você vai ler os textos de apoio, a proposta de redação e vai partir para as questões, tá? Aí, à medida que você for resolvendo as questões da sua prova, o seu cérebro vai estar trabalhando a sua redação. Você já fez uma primeira leitura, então ele vai buscar, ele está trabalhando esta busca de elementos, de outros materiais que você possa vir a usar. Ele precisa fazer essa procura, sabe? Quando você põe lá para buscar, então ele está fazendo essa busca no seu cérebro, de coisas que você possa realmente utilizar. Aí, à medida que você vai respondendo, o que vai acontecer? Você vai começar a ter ideias para a sua redação. Aí você vai escrever lá nas suas questões. Existem vários espaços dentro da apostila. Não escreva na parte do rascunho da redação, jamais faça isso. Escreva nas questões, sempre tem os espaços. A ideia veio, pá, parou lá, respondeu e continua. Não fica preocupado em fazer mais nada. Continua fazendo as questões, certo? Isso é um ponto. Terminou de responder as questões, bonitinho, tudo certinho, terminou de responder, volta, né? Passa para o gabarito as questões, combinado? E se, porventura, ficou uma ou outra que, na hora que você leu, você não entendeu e você passou, porque isso aqui é um outro ponto importante, tá? Eu vou falar sobre a redação, mas isso é um ponto importante. Você, durante a resolução das questões, você encontrar uma questão que você olha, você lê e fala, vai dar ruim, igual vocês falam, pula ela. Faz uma marcação lá que você precisa voltar nela, ou então só pula, não marca nada, porque a hora que você for passar no gabarito, você vai vê-la sem nenhuma marcação e você sabe que tem que responder. Pula ela e vai fazer outra. Porque a gente precisa administrar o tempo da prova. Tá? E ficar remoendo em cima de uma questão vai fazer com que você fique nervoso, que a sua ansiedade chegue ou que ela se amplie. E aí, gente, o restante da prova, depois dessa questão, não vai funcionar. Porque você vai estar emocionalmente alterado, tá? Então, leu a questão, não entendeu, não tem a resposta para aquele momento, pula, vai para a próxima. E assim por diante. Quando você terminar todas as questões, você vai voltar para passar para o gabarito, vai passar por essa questão novamente, e aí você vai ler. E aí, nesta leitura, se ainda persistir, você olha e vai responder a que for mais provável. Não ficar quebrando a cabeça, porque você tem uma redação para fazer ainda, certo? Passou no gabarito. Vamos para a redação. Agora, como eu já disse num outro vídeo, você vai fazer a segunda leitura. Esta segunda leitura, você vai se atentar mais aos textos de apoio, tá? Nesta segunda leitura, você vai se atentar a isso, prestar atenção nos textos de apoio. Então, bora lá. Tem essa aqui, esta é a proposta. Eu vou ler para vocês qual é o tema que está sendo solicitado a ser trabalhado. E, novamente, tema não é título. Tá? Tema é o que você vai falar sobre, certo? Até aí? Ok. Então, antes de eu continuar, se você não se inscreveu, se inscreva. Se você quer ajudar um amigo seu que também está desesperado, compartilha com ele e também deixa o seu joinha aí, tá certo? Então, o tema desta proposta que foi trazida aqui, ela diz assim: caminhos para combater o racismo no Brasil. Este é o tema. Vou para os textos de apoio, a gente vai trabalhar esses textos de apoio e depois eu volto e vou ler a proposta na íntegra, para que você, então, possa entender como fazer isso. E se você, depois de assistir ao vídeo, tiver alguma dúvida sobre isso, é só colocar aí nos comentários e eu vou responder para você, tá? Então, bora lá. Vamos, gente, eu vou começar, eu vou ler tudo, inclusive as instruções para você fazer a redação, tá? Então, ele diz assim, primeiro,
O rascunho da redação deve ser feito num espaço apropriado. Quando você receber a folha lá, o seu caderno de atividades, vai ter um espaço muito semelhante a este aqui, e ele vai estar assim, rascunho e marca d'água, tá? Então, praticamente invisível, escrito num cinza bem diluído, escrito rascunho. Este é o único espaço que você tem para fazer o seu rascunho, tá? As provas, ultimamente, não tem deixado muito espaço pra gente fazer uma outra coisinha, por isso que, ó, espaços como esses aqui servem para que você possa pôr algumas ideias que surjam durante a resolução das suas questões, tá? Então, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta, caneta preta, tá? Caneta preta. E aqui uma coisa que eu falo para os meus alunos, leva 3. Leva 3 canetas pretas, por quê? Sabe a lei de Murphy? Se pode dar errado, vai dar? Então leva 3, porque uma vai falhar, entendeu? E aí você ainda tem mais 2, ok? Então, tinta. E na folha própria em até 30 linhas. Então, você vai escrever a redação em, no máximo, 30 linhas com caneta preta, ok? A redação quer apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito da correção. Gente, por favor, você vai fazer o quê, gente? Não é para copiar o que está lá na proposta, não é para copiar o que está no texto de apoio. Texto de apoio. Não fala mais nada, né? Tá tudo certo, ok. Você receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. A redação que tiver até 7 linhas escritas. Gente, só entre nós aqui. Que redação eu consigo discutir, apresentar ponto de vista, argumentos, discutir em menos de 7 linhas, ou em 7 linhas, por favor, né? Os meus alunos, o mínimo deles é 15, mas o Enem pede 7. Paciência, né? Não dá para avaliar. Mas tudo bem, você fez um texto de 7 linhas, ok, mas se tiver 6 linhas e meia, vai ser anulada. E um texto com 7 linhas, a chance de você tirar lá uns 100, 200, assim, um mínimo do mínimo é enorme, tá? Pensa nisso. Fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Então, tá pedindo para você falar sobre abobrinha e você vai falar sobre melancia. Você fugiu do tema. Vai ser zerada. Entendeu? Zerado. Perdeu. Tá? Se tá sendo pedido para ser feito, de que forma? Dissertativa, argumentativa. Dissertar. Falar sobre. Então, você vai falar sobre o tema que está aqui. Argumentativo, com fatos e a sua opinião baseada nos fatos sobre este tema que foi proposto. Entendeu? Se você fizer um poema, se você fizer um texto narrativo... O que é um texto narrativo, gente? É um texto que tem personagem, tem cenário, tá bom? Isso é um texto narrativo. Se você fizer uma pregação religiosa, se você fizer uma notícia, entendeu, né? 0. Tá desclassificado, tá anulada essa redação. Acabou, tá? Perdeu, ok? E o último, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Existem algumas pessoas que dão que devaneiam. Eu concordo que quando eu estou, principalmente dando aula de literatura, aí eu começo a falar da aula de literatura e aí tem uma hora que deliberadamente eu dou uma devaneada e aí eu vou parar em outro lugar e eu preciso ser trazida de volta. Se você devanear na sua redação, onde você só tem 30 linhas para escrever, esse trecho todo, tá? Se o corretor entender que isso foi deliberado, que foi proposital, gente, acabou também, né? Zerado. Então já entendemos essa parte. Mas você, como é uma pessoa inteligente, você me segue aqui, você não vai fazer nenhuma destas coisas, certo? Textos motivadores. Texto 1.
Vamos lá, eu só vou ler de novo a proposta aqui para você ir já pensando sobre, enquanto eu leio os textos, tá? A proposta, o tema é Caminhos para combater o racismo no Brasil. Texto 1. Ascendendo à condição de trabalhador livre, antes ou depois da abolição, o negro se via jungido a novas formas de exploração que, embora menores que a escravidão, só lhe permitiu integrar-se na sociedade e no mundo cultural que se tornaram seus, na condição de um subproletariado, compelido ao exercício de seu antigo papel, que continuava sendo principalmente ode animal de serviço. As taxas de analfabetismo, de criminalidade e de mortalidade dos negros são, por isso, as mais elevadas, refletindo o fracasso da sociedade brasileira em cumprir, na prática, seu ideal professado de uma democracia racial que integrasse o negro na condição de cidadão indiferenciado dos demais. Esse é o texto 1. Fez essa leitura. Vamos entender que esta é a segunda leitura que você está fazendo, tá? Você pode marcar alguma coisa aqui? Pode, mas passemos para o texto seguinte. Texto 2. Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Texto 3. Aí no texto 3 nós temos uma imagem muito comum. Texto 3. Racismo ou injúria racial? Aí ele vai definir aqui. Racismo é a conduta discriminatória dirigida a determinados grupos. Injúria racial é ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião ou à origem. Texto 4. O que são ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade, acumuladas ao longo dos anos. Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidade a todos. As ações afirmativas podem ser de 3 tipos: com o objetivo de reverter a representatividade negativa. 2, para promover igualdade de oportunidades. 3, para combater o preconceito e o racismo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por unanimidade que as ações afirmativas são constitucionais e políticas essenciais para a redução de desigualdades e discriminações existentes no país. No Brasil, as ações afirmativas integram uma agenda de combate à herança histórica da escravidão, segregação racial e racismo contra a população negra. Esses daí, então, foram os textos de apoio. Então, nós fizemos uma segunda leitura. Vamos fazer, então, agora uma terceira leitura, fazendo anotações. Sim, gente, dá tempo. Se você seguiu o que eu falei, né? Você procurou estar mais calmo possível, você não ficou parado na questão que deu um bug lá na hora, você, bugou, passou, foi para outra, não perdeu este tempo, não ficou divagando, dá tempo. Gente, dá muito tempo para fazer. Acredite nisso, dá tempo, dá. Tá. Eu, particularmente, sou uma pessoa que perde foco. Eu tenho assim, uma facilidade para perder o foco, tá? Mas quando eu sei que é importante para mim, este foco fica lá. E aí eu vou e funciona, dá certo. Se não é importante, eu perco o foco com facilidade. Então, fazer o Enem, fazer a redação do Enem para você não é importante? Então tenha foco nela.
Vamos para a terceira leitura e agora a gente vai fazer marcações. Então, o texto aqui, eu não vou fazer a leitura novamente, eu só vou fazer os comentários para que a gente possa compreender. Então, vamos supor que você está lendo agora pela terceira vez e vai fazer comentários. Ascendendo. Gente, esse ascendendo é subindo de posição, tá? Subindo de posição. Então, ele está dizendo aqui que o negro, ele ascendeu, ou seja, ele saiu da situação de escravo para a situação de trabalhador livre. Então, ele ascendeu. Preciso entender isso, tá? Esse é um ponto. E embora ele tenha ascendido de trabalhador escravo para trabalhador livre, tá? Ele continua, tá? Na condição de um subproletariado. Então, embora ele tenha mudado esse status, ele foi colocado numa condição de sub, ainda é inferior, tá? E aí ele traz esse texto onde que nós podemos encontrar, né, o negro aí numa categoria inferior, nessa categoria sub. Aí ele fala que muitos ainda, ó, estão no papel, ó, continua sendo principalmente OD de animal de serviço, ou seja, o negro ainda, em muitos casos, talvez em sua maioria, são colocados apenas como para servir o homem. O animal é visto dessa forma, foi criado para servir o homem, e o negro ainda é visto como alguém que é para servir o homem branco, tá? O homem branco, ok? Então ele tá falando sobre isso. E aí ele dá exemplos. Ele diz que onde que nós vemos isso com mais clareza? Nós vemos isso, por exemplo, no analfabetismo. Ele é muito grande entre pretos e pardos. Por quê? Não proibido declaradamente, tá? Mas o preto e pardo, eles têm uma dificuldade de ter acesso a uma educação de qualidade. Aí ele fica analfabeto. O pardo e preto, né? Pardo e negro, gente, eu particularmente não gosto do termo negro, tá? Eu prefiro o termo preto. Mas aí fica com vocês, não é nenhum tipo de discriminação, só para deixar isso claro. Mas, por exemplo, o preto e o pardo, ele precisa trabalhar, porque ele já foi relegado a uma condição inferior. Então, muitas vezes, ele não vai conseguir ir à escola para ter o mínimo de educação e não vai conseguir passar para um nível a mais. Então, o analfabetismo é grande. Aí, um outro ponto que ele traz nesse texto é a criminalidade. E eu usei, inclusive, 2 alunos meus como exemplo. Não vou falar nomes, claro. Mas por quê? Um preto, outro branco. Os dois estavam no mesmo mercado, juntos. E um segurança, uma pessoa, porque ela estava descaracterizada, seguiu os dois. O branco não percebeu, porque não está nele isso de ser perseguido, de ser observado. O preto percebeu, né? Mas tudo bem, ele se manteve, fez as compras dele, mas quando ele saiu, que ele pagou, que ele saiu do mercado, esta pessoa que estava seguindo por ele foi atrás dele e perguntou se ele tinha pagado pelo que ele tinha pego lá dentro do mercado. Criminalidade. Ainda nós julgamos o branco e o preto de formas diferentes. Tá? Então, pensar sobre isso. E aí tem tudo isso. Ele é colocado no subemprego, ele é inferiorizado, ele tem uma educação menor, ele tem todas essas dificuldades, ele vai acabar indo para a criminalidade. Então, é isso que ele coloca. E a taxa de mortalidade, que é muito grande entre pretos e pardos, tá? Por tudo isso que a gente já falou aqui. Então, é uma questão, assim, muito clara de você perceber, de você ver isso. Então, esse primeiro texto, ele tá trazendo isso, certo? Aí, o texto 2, ele tá trazendo a lei, tá? É uma lei que define os crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor. Aí ele diz que no artigo, esse artigo aqui eu vou ler porque ele é um único artigo neste momento e ele é bem curtinho, acho que é bem interessante e importante, tá? Então o artigo 1º da Lei 7716 de 1989 diz assim: serão punidos, na forma da lei, os crimes resultados de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Todos esses aqui, eu acredito que vocês entendam. Mas quando ele fala de procedência nacional, gente, é aquela discriminação que a maioria de nós faz. Ai, só podia ser baiano. Gente, isso é uma discriminação. E ela é passível de ser utilizada como crime. Tá aqui, esta lei que eu acabei de dizer. Então, presta atenção, tá? Presta atenção. Existe uma lei para proteger as pessoas em relação à sua raça, sua etnia, sua religião, procedência nacional. Gente, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu particularmente não gosto do termo raça, porque só existe uma raça, a raça humana. Só se existe algum alienígena morando entre nós, tá? Que é o que eu falo sempre para meus alunos. Mas como eu não sei, a raça é uma só, é humana. O que difere são as etnias. A gente precisa aprender a falar sobre isso. E tirar essa palavra raça. Não sou cavalo, não sou cachorro. Entendeu? Olha o cabelinho aqui, gente. Meu pai é preto. Olha o cabelo. O teu cabelo não nega mulata, né? Ó, tá aqui, ó. Combinado? Então vamos lá. Aí aqui o outro texto 3, racismo ou injúria racial. Tá? O racismo é uma conduta discriminatória dirigida a determinados grupos. Então, no racismo aqui, é uma conduta discriminatória para grupos. Tá? Agora, a injúria racial é ofender alguém, ofender a honra. Sabe quando você... sabe? Ofender a honra do outro. Ofender a honra com elementos, utilizando elementos referentes à sua raça, a sua cor, tá? Etnia, religião ou origem. Aqui vai entrar tudo, tudo. Preciso entender que tudo. Todas as religiões, não é só a sua ou a minha, todas. Independente se a sua é assim, assada, todas. Ok? Então, preciso entender isso, ele faz essa definição. E o último texto, ele fala de ações afirmativas, né? Que procuram aí reverter a representação negativa. Ok? Que procuram promover a igualdade de oportunidades, dar oportunidade para todos. E aí, dentro desta parte, nós temos as cotas raciais, tá? Que particularmente eu sou contra. Gente, eu sou mulher preta, não retinta. É assim que eu me considero, é assim que eu me reconheço. Embora tenha o nariz mais fino, a boca mais fina, mas meu cabelo natural está aqui. Meu pai é preto, tá? Eu particularmente sou contra, mas é minha visão a respeito disso, ok? Então, uma dessas formas aí, dessas ações afirmativas, promover a igualdade de oportunidades, são as cotas indígenas, as cotas para pretos e pardos, né? Tudo bem, bora lá. Então, essas são ações afirmativas. Ações, campanhas, trabalhos que são feitos para que haja essa aproximação, procurar igualar todas as pessoas. Afinal, pessoas são pessoas, independente de como elas são, tá? Esta é a minha visão, mas tudo bem. Agora eu vou ler, aí você foi fazendo essas anotações enquanto você lia isso a terceira vez de leitura, e agora você já está pronto para escrever o seu texto, porque nessa altura é para você já ter ideias borbulhando aí, você já foi fazendo essas anotações, riscando aí na sua proposta, você já sabe o que fazer, tá? E aí, a proposta de redação na íntegra. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater o racismo no Brasil. Apresentando propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, a pergunta que eu tenho para você aqui agora, pra gente encerrar e você ficar pensando sobre isso e me responder, tá? Me responda aí. Mas a pergunta para você é, o que esta proposta de redação quer que você fale na sua redação? Caminhos para combater o racismo no Brasil. O que está nas entrelinhas deste tema? O que está oculto?
né? O que está oculto? O que está por trás desta frase? O que ele quer que você trabalhe aqui? A partir dos textos de apoio, o que ele quer que você trabalhe aqui? Entendeu? É isso. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Responda aí. E aí eu faço um novo vídeo para a gente comentar a respeito disso. Combinado? Então, isso é o meu compartilhar, né? Minha aula, como eu dou na sala de aula. E eu espero ter ajudado você com o seu Enem que está aí às portas. Só para terminar, se inscreve no canal, ativa o sininho, clique em curtir, compartilha. E o meu Instagram, você tem aí na página inicial, mas é Mentora Sandra Mello. E é isso, gente. Tchau, obrigada!